Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e caros ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas. Estamos reunidos com a graça e força do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós observamos que a palavra chama-nos para o seguimento de Jesus e de nossa adesão a Ele. Então, este é o 13º domingo do tempo comum e nós lembramos assim do domingo anterior, no 12º domingo, que nós falávamos da pergunta de Jesus, refletimos Jesus perguntando quem era Ele. Pergunta para os discípulos, né? Foram 3 momentos. Depois ele fez o primeiro discurso, né, da sua paixão, mostrando exatamente o desligamento, quer dizer, da Galileia, que nós veremos nesse domingo, desse evangelho de hoje, rumo na caminhada, no início da caminhada a Jerusalém, onde terá seu sofrimento, né, a sua paixão, que sofre no dia a dia para chegar à sua paixão, à sua morte e também à vitória da ressurreição. E ele também mostrou as exigências para seguir a missão. E aqui nós vamos ver a confirmação de quem é que segue, como é que esse convite da palavra é chamado a cada um de nós. Então, nesse domingo, nós temos as leituras, ela vai ilustrar assim, fatos bem conhecidos, como a primeira leitura, que é de 1 Reis, que vai falar da vocação, do chamado de Eliseu. E é um chamado que se dá através já de um profeta, de Elias, já cansado, que pela mensagem de Deus, ele é orientado para chamar aquele agricultor chamado de nome Eliseu. Então, o que ele faz? A estratégia dele é jogar o manto. Jogar o manto quer dizer, está acolhendo ali. Aí você foi o escolhido. E ficar com aquele manto significa o acolhimento. O Eliseu recebeu a proposta, foi à sua casa, vendeu, fez sacrifício, não vendeu, fez sacrifício da sua junta de bois, tocou fogo no arado, despediu-se dos pais e seguiu em missão. É tão bonita essa história, e enfrentou o desafio, o grande desafio. E o chamado de Eliseu é também um chamado hoje feito a cada um de nós. Na segunda leitura desse domingo, nós vamos ver a carta de Paulo aos Gálatas. O capítulo é 5, versículo 1 e 13 a 18. E nós vamos observar aqui que Cristo libertou-nos para a liberdade de sermos cristãos, prestar bem atenção, e como cristãos assumirmos a vocação, a sua vocação de filho e de filhas de Deus, não ficar presos às leis do passado, seguir de cabeça erguida, com novas atitudes do bem e boas ações. O Santo Evangelho, continuamos ainda no Lucas e ainda no capítulo 9. E o capítulo 9 hoje vai ser de 51 a 62. E o Santo Evangelho, segundo Lucas, glória a vós, Senhor, né, diz para nós assim: quando se completaram os dias para ser elevado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou então mensageiros à sua frente. Estes partiram e entraram num vilarejo de samaritanos a fim de prepararem a hospedagem para ele. Mas não o receberam, porque estavam caminhando para Jerusalém.
Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus voltou-se e os repreendeu. E partiram para outro vilarejo. Enquanto eles continuavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E disse ao outro: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro sepultar meu pai? Jesus disse-lhe: Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a você, vá anunciar o reino de Deus. O outro também disse-lhe: Eu te seguirei, Senhor, mas permite que eu vá primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. E é um evangelho que nós já o conhecemos. Por aqui, nós já fizemos santas missões populares, aniversário duplo, triplo das santas missões, e vimos muito, refletimos e praticamos a nossa participação, fomos catequizados para isso, para seguirmos Jesus Cristo em missão com a nossa vocação de cristãos. Então, nesse evangelho aqui, nós vamos ver que ele é encerrado a etapa final de Jesus e seus discípulos lá na Galileia. Nós vimos no domingo passado, 12º domingo. Mas vai iniciar aqui o quê? A grande caminhada para Jerusalém. E essa caminhada, ela é um segmento, um itinerário espiritual, de muita espiritualidade, e Jesus, ao longo dessa caminhada, vai aprendendo, vai ensinando, vai convivendo com os seus discípulos, não é? Vai mostrando a ele os valores do reino de Deus. E esse percurso todinho, essa caminhada toda, esse trecho grande, essas quilometragens, vai levando, vai fazendo, afunilando para chegar à cruz. E a cruz nós já vimos que é o sinal do cristão. O cristão não vive as 1000 maravilhas o tempo todo sem enfrentar um desafio de sofrimento para vencer. E os discípulos são chamados aí, então, né, assim, convocados a seguir também esse caminho. E os discípulos de Jesus hoje somos nós, nas nossas comunidades. E esse texto ele vai apresentar primeiro, quando ele chega, qual é o primeiro momento, quando ele diz assim, ele envia discípulos à frente para irem preparando, né? E enviou mensageiros à sua frente. E eles puseram-se a caminho, entraram no vilarejo dos samaritanos para preparar a hospedagem. E os samaritanos que não aceitavam a prática religiosa dos judeus, não o receberam. Foi assim? E eles, o que aconteceu? Teve um momento assim, que Tiago e João viraram para o mestre e disse assim, quer que a gente mande descer fogo aqui para destruir, para acabar com tudo, para eles aprenderem a aceitar, acolher as pessoas? Foi nesse tom. E Jesus, humildemente, disse que não era assim. Porque, na verdade, o reino de Deus, o segmento
A missão de Jesus não é para violência, nem com conflitos, com desrespeitos, não é para isso. É uma missão de aceitação, né, de escolha e de compromisso solidário. E aí eles prosseguem para outro rumo, né, e vão caminhando, e aí começam deixa aquela intolerância para lá, que não vão trabalhar com aquilo, e violência, e vão seguindo para outros lugares. E eles observam assim que outra pessoa vem querer seguir Jesus. E quando nós falamos de violência e de força, de intolerância, nós estamos observando que as nossas comunidades cristãs estão enfrentando isso, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. As intolerâncias e as hostilidades daqueles chefes, daqueles que podem muito mais. E o discípulo não é chamado para lutar contra ninguém, não. Para ir guerrear contra as pessoas, não. Ele deve enfrentar a missão de uma outra forma. Então, nós vamos observando aí que tem 3 chamados. Um chega e diz assim, ele oferece, Senhor, eu seguirei-te. Mas, presta bem atenção, a fama de Jesus entusiasmava tantas pessoas que ele disse que ia seguir. Jesus deu essa resposta para ele. As raposas têm tocas e as aves têm ninhos. Não deve sonhar aí uma vida folgada, né, querido? Então ele respondeu que não terá conforto nem morada, que vai enfrentar desafios. E o discípulo vai fazer o quê? Ele despoja-se de tudo para ser discípulo, para seguir, vai precisar deixar pai, mãe e os afazeres e seguir como fez o Eliseu. Um outro desconhecido, né, vai e Jesus chama-o, segue-me. É assim. Ele diz, sim, Senhor, eu seguirei-te, seguir-te-ei, mas deixa eu ir ali primeiro enterrar os mortos. Aí ele diz que não, que os mortos enterrarão os seus mortos, não foi assim? Mas tu vais anunciar o reino de Deus, ele decretou ali para ele. E o discípulo também, ele precisa desapegar-se das suas obrigações, dos seus deveres, além de pai, familiares, os seus empregos, seus deveres, suas obrigações. E uma terceira pessoa apresenta-se a Jesus dizendo que vai segui-lo. E o que ele representa aqui, Jesus diz, segue-me, mas aí ele diz que que precisa ir despedir-se dos seus parentes, do povo da casa dele. E Jesus responde, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quer dizer, quem não sabe, não tem compromisso, não sabe o que quer, não sabe, não tem uma meta, não sabe onde vai chegar. E nós observamos, irmãos e irmãs, que Deus hoje continua chamando-nos o tempo todo. A missão é um segmento, a missão está à disposição, as comunidades abertas, chamando, as formações, as pastorais, né, as diversas pastorais, movimentos, as catequeses. Cada uma propõe para nós formações suficientes para nós cristãos batizados de sermos anunciadores e denunciadores das injustiças, né? Anunciar o evangelho e denunciar as injustiças. E dentro da comunidade, será que nós exercemos mesmo esse serviço? Daquele que escolhe, daquele que acolhe o segmento de Jesus, que enfrenta os desafios. É esse chamado nesse domingo que nós recebemos no 13º domingo do tempo comum, que fala da vida pública de Jesus, encerrando o caminhar de Jesus com os discípulos lá na região da Galileia, e iniciando o seu grande caminho da paixão, que já vai levando para um rumo da cruz, para o sofrimento, para as humilhações, para os dissabores, para o vinagre, para a coroa de espinho, para a crucificação. Tudo isso foi levado e começa aqui nesse domingo.
Então, irmãos e irmãs, fiquemos atentos assim às celebrações. E eu esqueci de citar a leitura, quando eu falei 1 Reis, lá na escolha do Eliseu, o capítulo é o 19, versículo 16b a 19 e 21. Então, nós temos assim a nossa disponibilidade para fazermos essa caminhada, porque nós estamos bem, estamos salvos, somos batizados, repetindo aqui uma vez, crismados, não é assim? E vamos seguindo Jesus como leigos, como religiosos e religiosas, como irmãos e irmãs, como sacerdotes, não é assim? Como bispo, como cardeais, como papa. É assim que nós somos chamados e nós seguiremos. Amém? Amém. Vamos pedir assim a Deus que nos ilumine na missão, já nesse 4º domingo, né, desse mês de junho, mas é o 13º domingo do tempo comum, que retornou desde o 12º, e que nós continuaremos até o domingo o domingo de Cristo Rei, que é para darmos início a um outro momento chamado Advento. Mas, por enquanto, agora é tempo comum. Então, irmãos, que Deus conserve-nos para o bem, disponha-nos com o coração pacífico, com um coração sábio, muita sabedoria mesmo para discernir esse mundo e o mundo da missão, para eliminar, como foi lá na primeira leitura, deixar aqueles desafios que não... Aquilo que não servia, que levava mais ao prazer da carne, como é dito na segunda leitura. E nós ficamos aqui deixando de apontar ainda, lembrando aqui, que para seguir Jesus tem 3 qualidades aqui, a disponibilidade, dispor-se para total, para pronta entrega. É o desprendimento, deixar as obrigações, as coisas materiais, as seguranças humanas. E a perseverança, quando diz assim, quem segue o arado e olha para trás não dá certo. Quer dizer, enfrentar, vamos dar continuidade. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.